Fala galera, a gente está junto aqui estudando durante essa semana sobre a importância de a gente aprender a lidar com a ira. E a gente tem entendido algumas coisas que são bases aqui para que a gente possa entender melhor esse tipo de emoção que a gente tem e como a gente pode lidar com ela da melhor maneira possível. Então nós vimos nos dias anteriores, por exemplo, maneiras inadequadas muitas vezes como a ira acaba se representando. Agora nós vamos estudar de uma forma um pouco diferente, porque muitas pessoas até se surpreendem, né, que a Bíblia fala sobre a ira. A Bíblia mostra que até Deus fica irado quando as pessoas pecam. Então, o que a gente precisa entender é que a ira em si não é necessariamente algo ruim. Então é importante nós destacarmos isso. Porém, o problema é que a ira pode nos levar a problemas se não for gerenciada da melhor maneira possível. E é isso que nós precisamos ter bem claro. Então, a ira é um sentimento natural do ser humano. O problema é quando eu deixo esse sentimento tomar conta de mim para que eu possa, então, refletir de uma maneira desastrosa, muitas vezes, na vida das pessoas. A Bíblia nos dá instruções sobre como a gente controlar a nossa ira, ou seja, ter a ira da maneira adequada. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios 4:26 fala que nós ficamos irados até, mas a gente não deve pecar. O que isso mostra pra gente? De que necessariamente ira não é pecado. Mas a Bíblia também ensina pra gente que nós podemos expressar a ira de uma maneira adequada, ou seja, sem deixar ela se transformar em ódio, vingança. Lembra que nós estudamos nos dias anteriores, lá na carta de Tiago, capítulo 1, diz que Deus deseja que nós sejamos tardios, lentos para ficar irado, para que nós possamos pensar antes de reagir. E esse é um desafio que a gente tem. Porque quando a gente é tardio para se irar, a gente tem tempo de pensar, racionalizar e talvez até evitar certos tipos de reações. Salomão também fala sobre que as pessoas podem experimentar emoções intensas, mas devem aprender a expressá-las na hora certa também. Então, aplicando na prática isso no nosso dia a dia, que é o mais importante, é trazermos esses conceitos para como nós podemos aplicá-los no nosso dia a dia. Primeiro que nós somos motivados a aprender e a expressar a ira de maneira construtiva, porque senão isso pode fazer o quê? Destruir os nossos relacionamentos. Talvez você esteja lutando contra a ira, né? Então, o primeiro passo nesse processo é admitir que você precisa de ajuda. Primeiro você tem que buscar a ajuda de Deus, claro, pedindo cura, força, para que também você encontre amigos que possam lhe ajudar a se aproximar de Deus nesse processo, porque somente Ele é capaz de lhe ajudar a você lidar com essa ira. Então, a vitória sobre a ira, ela leva tempo, ela precisa da ação do Espírito Santo, mas também da ajuda de pessoas, para que possam ajudar você a lidar com isso. Até mesmo às vezes de profissionais. Não tenha vergonha de admitir que você precisa de ajuda de um profissional nesse sentido. Na verdade, pelo contrário, uma atitude honrosa você reconhecer que precisa de ajuda e com isso você está se abrindo para a possibilidade de alguém poder lhe ajudar. Então não tenha vergonha de buscar apoio nesse processo. Claro, buscarmos a Deus para que Ele possa nos ajudar de maneira completa é importante, mas às vezes a ajuda de um profissional especializado também pode ajudar a gente nesse processo. Então, se o nosso foco é desenvolvermos a ira de uma maneira mais adequada, a gente precisa buscar todos os meios necessários para que isso possa acontecer. Para que ao invés de a ira destruir nossa vida, os nossos relacionamentos, as pessoas à nossa volta, a ira possa ser controlada e assim nós possamos usá-la da maneira adequada. E se indignando com o pecado, com aquilo que é errado, mas não levando também para o outro lado, que é destruindo pessoas, relacionamentos e assim sucessivamente. Então se abra para o auxílio do Espírito Santo, mas também se abra talvez por uma ajuda de alguém, um amigo ou até mesmo de um profissional. Com certeza Deus vai dar maturidade para você lidar com isso, para que você consiga lidar com a ira, muitas vezes não controlada. Que Deus lhe abençoe nesse processo, que Deus lhe ajude nesse processo, mas saiba que é possível sim, com a ajuda dele, com a ajuda de pessoas, você vai conseguir lidar com ela.